寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se a Itália ainda fosse uma monarquia? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as consequências. Beleza? E bem, para quem enfim, né, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E sim, vamos ter contexto, porque para quem não sabe, a Itália foi uma monarquia durante muito tempo, né? Terminou só em 1946, quando o rei Umberto II, se eu não estou enganado, né, ele foi deposto pelos aliados aí que estavam ocupando a Itália. E desde então a Itália sempre foi a Itália passou a virar uma república, né? Aí vida que segue, né, para tentar desvincular com o fascismo, coisa do gênero. Mas eu não sei o porquê disso, sendo que o Japão continuou sendo uma monarquia. Mas enfim, como é que seria se a Itália fosse uma monarquia? Então vamos pular a Primeira Guerra Mundial, vamos pular a Segunda Guerra Mundial, mas nós não vamos alterar o resultado, pois a Itália vai perder de novo, vai perder aqui nessa teoria também. E, né, só que em 1945 os aliados eles vão estar ocupando a Itália, né, todo o governo italiano vai estar preso. E bem, e isso vai dando uma esperança ali para os republicanos. Só que tem um pequeno porém. Devido aos partisãos, ao movimento antifascista e coisas do tipo, né, muitos partidos de esquerda, muitas guerrilhas foram criadas, e essas pessoas aí estavam na esperança, né, pois elas estavam também na área política. E então, né, elas estavam ali, estavam só esperando o veredito dos aliados, né, saber o que vai acontecer. E muita gente aí estaria opinando aí por uma república, afinal queria deixar o passado de uma monarquia colaboracionista com o fascismo de lado. Mas, né, e também tinha outras pessoas, eles também estavam interessados em derrubar a monarquia da Itália. Então, ok, né, os aliados vão debatendo e tal. Só que a partir desse momento, então a Inglaterra fala assim: não, pera aí, deixa que eu administro aqui, então vão todos aí para suas casas, que eu passo a administrar aqui. Então, né, a Inglaterra, a França e os Estados Unidos vão ficar numa supervisão, e eles vão recolocar o rei Humberto II, se eu não estou enganado novamente, no poder. Mas o porquê? Bem, eles estavam vendo que os partidos de direita, os partidos conservadores, né, eles estavam muito enfraquecidos, né, por causa aí, né, das pessoas associarem eles ao fascismo. Então, os partidos de esquerda, antifascistas, anarquistas, partidos aí pró-União Soviética estavam ali com força total, sem contar os inúmeros movimentos de guerrilhas. Então eles pensaram: vamos fazer o seguinte, se a gente colocar um republicano, mesmo que de direita, ele vai cair na próxima eleição e a gente vai perder a Itália ali, talvez aí para os soviéticos.
vamos fazer igual o Japão, vamos retornar o rei ao trono dele, mas vamos supervisionar ele durante um tempo. Então as potências concordam e quem administra melhor nesse caso seria mais a Inglaterra. Então, né, o rei ele é reposto ali no trono em 1946, né, já perto de 1947. Ele vai perder alguns de seus poderes, né, ele não vai exercer uma liderança totalitária. Não que o rei exerça uma liderança totalitária, mas o que eu vou dizer é que vão podar ali os poderes do rei, mas ele ainda vai exercer sim um poder, um cargo bem importante, ele não vai ser só uma figura simbólica. Então, a partir desse momento, né, os aliados vão lá e vão conduzindo essas coisas. Os republicanos, né, obviamente, vão ficar putos com isso, vão ficar desacreditados e desapontados, e vão até mesmo achar que os próprios aliados que combateram o fascismo de Mussolini vão pensar, pô, a gente perdeu aqui, perdeu isso para nada. Não vai ser assim. Então, a partir aí de 1947 até mais ou menos 1948, os guerrilheiros aí eles vão se armando, vão treinando, vão planejando, né? E obviamente, né, esse espaço e eu deixei esse espaço e essa brecha porque a Itália estava ali sendo reformada, o exército italiano, a polícia. Então muita coisa aí, né, vai abrir brecha, muitos soldados, ex-veteranos ou então policiais que não ficaram contentes ou que se sentiram sucateados, eles até vão poder passar para a ilegalidade, ou então soldados e policiais que ficaram pobres por causa também dos aliados, eles pensam, por que eu vou colaborar com isso? Eu quero mais é que esses caras se ferrem. Então eles podem vender armas, munições ilegais aí para os guerrilheiros e alguns até mesmo alguns pontos estratégicos, mas a partir de 1950, né, que os Estados Unidos e o mundo com o olhar ali na Guerra das Coreias, ali com a China recém-comunista, então os guerrilheiros eles seria o momento dos guerrilheiros agir em 1950 na Itália. Mas eu não acredito que no início já seria uma pancadaria total. Assim. Eu acredito que a violência iria aumentar gradualmente, né? Pequenos ataques em estradas, sabotagens, venda de produtos ilícitos, né, para tentar acabar com o país através, né, de viciados. Então, eles meio que vão fazendo isso e a polícia, a Guarda Real Italiana, o nome bem bonito, acabei de bolar, eles vão combatendo esses guerrilheiros, só que aí os guerrilheiros vão indo para uma luta armada, trocando tiros, sequestrando policial, ou até mesmo pessoas que são a favor aí da monarquia. Então eu acredito que a partir desse momento a polícia da Força Real Italiana, né, vai aumentar a violência, e esses ataques aos guerrilheiros aí vão meio que acabar, como eu posso dizer, fazer notícias. Eles vão fazer disso para criar manchetes no jornal, para divulgar na União Soviética, para divulgar no mundo, mas obviamente, né, na Europa Ocidental eles iriam estar sozinhos e, né, com a Itália meio que já na OTAN, seria muito difícil eles acabarem tendo suprimentos aí, né, através da União Soviética. Então eles poderiam acabar contando, né, com envios através do ETA, do IRA, da própria máfia italiana, apesar que eu acho que a máfia italiana não ia contribuir muito com os comunistas não. Mas mafioso é mafioso, ganha quem dá mais. Então, a partir desse momento, né, as coisas vão ficando mais sérias. E eu acho que também, né, para o rei, né, meio que conseguir conter e organizar as coisas, eu acredito que sim, eventualmente eles poderiam recorrer ali à máfia italiana, à máfia siciliana,
né, para entregar ali os comunistas, o pessoal de esquerda, e em troca ali ele passa algum pano e tal. Não, eu estou fazendo isso para mostrar que justamente não existem santos, né, e que às vezes é necessário recorrer ao crime organizado para, né, desorganizar, para, aliás, organizar o que não está organizado, vulgos guerrilheiros, vendedores de drogas, né, aleatórios. Então, né, a partir desse momento, a máfia italiana iria meio que continuar existindo, né, o governo real italiano poderia sim fazer uma vista grossa, contanto que não ficasse as coisas muito na cara. E eu não estou falando que isso seria algo contínuo, tá? Isso iria ocorrendo, tipo, conforme o tempo fosse passando. Não iria ser tipo, bum, aconteceu tudo. Não, iria ser gradual aqui e ali, né? Eventualmente alguma coisinha acontece aqui, a máfia estava ali, estava aqui, então seria mais ou menos que nesse esquema, tá? E já uma outra coisa também, né? Ainda na Guerra Fria, eu acredito que durante os anos 70 a Itália, né, podia meio que acabar se aproximando ali da Espanha, por que não, e de outros países aí da Europa Ocidental, né, e de Portugal também, não pelo fato deles colaborarem ali com o fascismo, mas sim pelo fato, né, de que eles iriam precisar meio que de uma aliança anticomunista, né, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo, né, e obviamente, né, o governo real italiano iria propor mudanças, iria, né, abrir mais a mídia, o governo, né, para desvincular a imagem deles ali com o fascismo. E lógico que também, né, eles iriam perseguir grupos fascistas, né, porque eles não iriam querer, né, que as coisas voltassem a ser como eram antes e, né, manchar a monarquia italiana. Mas eu acredito que, mesmo que eles façam isso, obviamente vai existir um grupo ou outro, vai existir um mercenário ou outro também que vai colaborar ali com o governo real italiano, que eles vão precisar para fazer uns serviços meio sujos, mas eu acho que já em 1977, até 1979, eu acredito que isso iria meio que abaixando a poeira. Afinal, o Franco já é ido de base faz um tempo, então, né, o movimento fascista na Espanha, Falange e tal, já ia ter baixado a poeira, então o fascismo também já não seria mais o inimigo na Europa. Salazar em Portugal também, por mais que alguns falem que não é, o que ele era fascista, mas também já teria ido de base, então meio que as coisas aí já estariam começando a dar uma baixada na poeira, principalmente nessa questão aí da Guerra Fria. Já a questão da máfia não tem como, eles iriam ter que continuar existindo, né? Porque, querendo ou não, né, é mais fácil você tá de olho num crime organizado do que no crime desorganizado. Então, né, a máfia está ali, você sabe o que eles fazem, diferente de pessoas aleatórias que agem sem planejamento, e fica mais difícil antecipar, né, uma eventual operação ou fortificar um lugar, sabe? Então eu acredito que, né, e eles também provavelmente iam falar para a máfia, tipo, ó, evita fazer coisa aqui dentro, joga as coisas que você tem lá para fora, que daí é problema de vocês, a gente faz um 10 aqui, mas vocês ficam aí na sua. Não que todo o governo, né, da monarquia italiana iria meio que contribuir com a máfia, lógico que eventualmente eles iriam acabar perseguindo também. A Itália, em resumo, seria meio que o Japão, mas com o diferencial, né, que seria ali como se fosse um Japão da OTAN. Mas não só isso, né? Pois atualmente a Itália iria preservar os castelos, iriam preservar sua cultura monárquica, as cerimônias, os desfiles militares, as coisas, né? Os palácios, eles iriam ser preservados, e isso iria atrair turistas. E não só a questão de Roma, né? Mas e também ia ter todo aquele lance histórico com o Vaticano, então isso iria aumentar, de certa forma, a economia italiana, pelo fato, né, de que
eles meio que teriam sim, né, um governo mais bonito, um local mais preservado. Agora a questão é, eles fariam parte da União Europeia? Eu acredito que não, pois eu acho que eles teriam a própria moeda, talvez eles teriam ali alguma moeda ali para negociar com a União Europeia, mas eu não acredito que eles seriam da União Europeia em si, justamente pelo fato, né, de que, né, eles precisavam sim de autonomia e ninguém ia poder mexer na economia deles e nem na moeda deles. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Estou deixando a thumb aí para quem quiser usar, mas por favor, só dê aqueles créditos. Inscrito que me pediu essa teoria, comentem aí o que você achou, né? O que você acrescentaria, o que vocês removeriam. Comentem aí vocês também, né? O que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam, como vocês achariam que seria. Não se esquece, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Veja os vídeos tanto do card quanto da descrição. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. E também me siga nas minhas redes sociais, vou estar deixando o link aqui, beleza? E espero que vocês tenham gostado. Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, como a pessoa se identifica. Falou e fui!